Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da evangelização infantil para crianças do segundo ciclo, idades entre 9 a 10 anos, tá? Convido vocês, como eu sempre faço no começo dos vídeos, a enviar esse vídeo para algum colega de vocês que tenham a mesma idade e que simpatizem com a doutrina espírita para acompanhar as nossas aulas, tá bom? E hoje a nossa aula vai ser muito legal. O tema a gente vai falar sobre culpa e responsabilidade. E antes de começar as aulas, como a gente sempre fazia na casa espírita presencialmente, e agora também fazemos, antes de iniciar qualquer trabalho, nós fazemos sempre a prece inicial, tá bom? Então convido vocês agora a sentar-se nas cadeiras bem retinha, a coluna, encostar a coluna atrás, se sua cadeira tiver encosto, e fechar os olhos para a gente fazer essa prece, tá bom? Vamos fechar os olhos. Acompanhar essa suave melodia e imaginar a figura de Jesus. Bondoso amigo Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo nosso dia, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa saúde do corpo físico. E te pedimos, Senhor, que abençoe todos aqueles que estão doentes, todos os que se encontram cansados, os que se encontram ansiosos, os que se encontram aflitos. Abençoa os animais abandonados, aqueles que não têm família ou que não têm comida. E que possamos, Senhor, ser mais gratos por tudo aquilo que temos, enquanto muitos outros de nossos irmãos não conseguem usufruir daquilo que às vezes não valorizamos. Te agradecemos por tudo e seja conosco hoje e sempre. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está relacionado um pouco um ao outro, tá? E a gente vai falar hoje, como eu falei no início do vídeo, sobre culpa e responsabilidade, tá? A gente sabe que o ser humano ele tende sempre a culpar, a tentar colocar a culpa em outras pessoas daquilo que nos acontece de errado ou algo que nos acontece em que a gente não estava esperando, certo? Então, muitas vezes, quando alguma coisa acontece errado com a gente geralmente tenta culpar outras pessoas. Por exemplo, né? Vamos dizer que eu tô comendo na mesa e derrubei o garfo. Aí a sua mãe diz, nossa, preste atenção, você derrubou o garfo. Ah, eu só derrubei o garfo porque o cachorro passou aqui por mim e eu não prestei atenção e derrubei no chão. Então, o que é que significa essa atitude? Significa que antes da gente dizer, desculpe, foi sem querer, antes da gente assumir os próprios erros, a gente procura sempre transferir a culpa ou transferir a responsabilidade para outras pessoas. E às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente. E por ser inconsciente, que isso se repete tanto, certo? Porque é algo que já está um pouco automático nas nossas vidas, né? É um mecanismo que a gente tem um pouco de defesa, que aí tenta encontrar uma maneira para que a gente escape daquela culpa, para que a gente escape daquela responsabilidade. E é perfeitamente normal a gente ter esse tipo de mecanismo, porque é algo que está automático na gente. Mas, à medida que a gente passa a se observar mais, a gente consegue repreender quando isso acontece, ou a gente consegue perceber quando isso acontece, tá? Então, ao assumir a sua própria responsabilidade por algo que aconteceu, né, evita
que os problemas voltem a acontecer no futuro. Então, quando a gente assume a responsabilidade por algo que a gente fez, a gente quebra esse ciclo, a gente ajuda a quebrar esse mecanismo. E a gente, pouco a pouco, vai fazendo com que aquele fator negativo que a gente achava que era uma culpa, que a gente não poderia assumir, ele se transforme em algo positivo, porque a gente erra a todo instante, tá? Então, o ser humano tem dificuldade em pedir desculpas e assumir o próprio erro, né? Por exemplo, às vezes, quantas vezes a gente não vê, eu já passei muito por isso, às vezes no colégio, nas aulas, teve uma vez que um estudante quebrou o vidro da janela da sala. E aí a diretora chegou na sala e aí perguntou: quem foi que quebrou o vidro da sala? E aí todo mundo ficou em silêncio. Nem o colega falou que foi ele, nem os amigos falaram que foi ele, né? E aí o que aconteceu foi que a turma inteira levou uma advertência para casa, porque o culpado não conseguiu ser encontrado. Então veja que às vezes um simples dizer: desculpe, diretora, fui eu que quebrei sem querer. Me desculpe por isso. Às vezes a gente não consegue falar isso, a gente não consegue pedir desculpa. E muitas vezes o que os diretores, os professores ou os nossos pais querem ouvir de nós é simplesmente que a gente assuma a responsabilidade por aquilo que a gente fez de ruim, certo? Às vezes na nossa casa, eu que tenho irmã gêmea, é muito fácil você culpar o seu irmão por aquilo que você fez de errado. Ah, eu só fiz isso porque ele me bateu, eu só fiz isso porque ele me empurrou. E aí você não sossega enquanto aquela outra pessoa também não seja punida. No entanto, você não assume a própria responsabilidade daquilo que você fez. Às vezes você joga pro seu irmão, às vezes você nega, certo? E às vezes esse silêncio de não admitir as suas responsabilidades para outras pessoas faz muito mal à sua mãe, faz muito mal aos seus pais e faz mal principalmente a você, certo? Porque os nossos erros, as coisas que acontecem conosco, sempre são oportunidades para a gente crescer. Então, quando aquela oportunidade vem, a gente fez algo errado. E aí, a gente não assume o erro, a gente eu não diria assumir a culpa, mas assumir a responsabilidade, a gente não assume, a gente perdeu uma oportunidade de crescimento. Porque a gente não pode interpretar como tudo que chega pra gente como se fosse algo negativo. E aí, quando a gente interpreta que aquilo que está chegando é algo negativo, o nosso próprio inconsciente assume uma postura de defesa, aí diz: não, eu vou dizer que não fui eu que fiz isso. Como se a gente tivesse realmente em perigo ao assumir que a gente errou alguma coisa, certo? Então, assumir a responsabilidade, assumir a culpa por aquilo que você fez, você causou, pedindo desculpas pela sua atitude, se você conseguir fazer isso regularmente, vai evitar que você fique repetindo alguns padrões ao longo da vida, certo? É muito feio um adulto que erra e não assume a responsabilidade. A gente vê isso muito nos trabalhos, né? Nos nossos trabalhos do dia a dia. Vocês, quando crescerem, vão passar por isso. Às vezes, o seu chefe ou você sendo o chefe não assume a responsabilidade pelo seu erro. Não assume que aquele rendimento da empresa caiu um pouco por culpa sua e você prefere culpar o funcionário. E você prefere culpar alguém que está abaixo de você por algo que era de sua responsabilidade. Então, enquanto a gente é criança, que a gente puder ir de encontro a esses padrões, com certeza no futuro a gente vai evitar que esse tipo de situação se repita, tá bom? E aí a gente precisa sair desse modo automático. As pessoas, como eu já falei, vão repetindo esses padrões ao longo da vida. São hábitos. Um hábito é o quê? Uma atitude, uma ação que é repetitiva. Então, quanto mais a gente repete isso,
mas isso vira um hábito, isso vira uma coisa inconsciente. Então a gente precisa sair desse modo automático. E é sempre possível, sempre necessário e sempre essencial adotar novas maneiras de se comportar, novas maneiras de viver, certo? O nosso cérebro, ele tem uma característica que chama neuroplasticidade. O que é que significa isso? O nosso cérebro é flexível, o nosso cérebro muda. A gente pode aumentar de tamanho certas regiões, a gente pode diminuir de tamanho certas regiões. Por que é que eu estou dizendo isso? Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, a região do medo, a região do cérebro responsável pelo medo é maior do que em outras pessoas que são mais confiantes, que têm mais fé, que são mais positivas. E aí, por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem essa capacidade de moldar a nossa mente fisicamente e mentalmente. Então, quando a gente molda esses novos hábitos, essas novas maneiras de se comportar, aquelas partes do nosso cérebro que interpretam tudo como negativo, que fogem da responsabilidade, elas vão se modificando também. E a gente vai fazendo com que as outras áreas do nosso cérebro responsável pela criatividade, pela coragem, pelo altruísmo, se desenvolvam mais, tá bom? Então é necessário também que a gente saia do papel de vítima. Quando você comete um erro, descubra, pergunte a si mesmo quais foram os fatores que desencadearam aquele erro e faça sempre o possível para consertá-lo. Mesmo que na hora você não consiga, mas depois você pode voltar, pensar sobre isso e fazer sempre o possível para consertá-lo, certo? Foque sempre nas soluções dos problemas e não nos culpados. Foque sempre na responsabilidade e evite estar indo atrás das pessoas, culpando as pessoas pelo problema. Às vezes, algo que acontece com a gente que a pessoa não está nem perto, a gente diz, foi culpa tua, porque essa semana tu me aperreou tanto que eu tô aqui desorientada, não tô conseguindo fazer nada. Então veja como às vezes a gente culpa as pessoas por coisas que são simplesmente da nossa responsabilidade, tá bom? E aí, quando você começa a enxergar onde você errou, você consegue sozinho achar as suas falhas e fazer sempre o possível para aprimorar suas habilidades, para mudar, se mudar um pouco mais, certo? E aí, é necessário também que a gente se perdoe, porque realmente ficar com sentimento de culpa é algo muito ruim, não é algo agradável, certo? Mas quando a gente erra, e a gente vai errar infinitas vezes na nossa vida, porque faz parte do nosso processo de desenvolvimento como ser humano, a gente, ao invés de ficar culpando a si mesmo ou aos outros pelos erros, desenvolva a sua inteligência e esteja aberto a dizer, nossa, tá vendo, naquela época eu errei, mas eu não sabia o que eu sei agora. Então, assim, responsabilidade e culpa. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos erros, mas a gente não pode se culpar a vida toda por algo que a gente fez de ruim. Porque a culpa é um sentimento que corrói, a culpa é um sentimento que destrói. Muitas pessoas hoje em dia, elas desenvolvem depressão por conta de culpa, por conta de algo que fez, ou algo que aconteceu, ou algo que alguém lhe fez, que ela não consegue perdoar, não consegue se desprender, não consegue sair do papel de vítima. Ao invés de tomar aquilo que aconteceu para ela como uma lição, como um fator que pode impulsionar o seu desenvolvimento, ela fica presa na culpa. E culpar-se é uma maneira doentia de se responsabilizar pelos erros. Se responsabilizar pelos erros é algo legal, é algo essencial, mas você se responsabiliza pelos erros e muda a partir dali. Mas quando você se responsabiliza pelos erros e você trava no erro, você adquire essas doenças, esses transtornos que muitas vezes são aliados a culpas que a gente não consegue sair da nossa cabeça, a gente não consegue superar, tá bom?
Então, a culpa é vista como algo nocivo. Ela é um sentimento que está presente em nós, seres humanos, mas a gente tem que ter muito cuidado com ela, tá bom? Então, o arrependimento pelos erros cometidos é algo essencial. A gente precisa se arrepender por aquilo que a gente fez de errado, certo? A gente precisa se arrepender pelo nosso erro, mas a gente precisa se perdoar e a partir do nosso erro a gente fazer uma coisa nova. Eu sempre, quando falo sobre arrependimento, me vem muito na mente a história de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes chamado Saulo, ele era um perseguidor de Jesus Cristo. Então ele perseguia, matava, assassinava todos aqueles que seguiam o mestre, ou aqueles que trabalhavam pelo mestre, ou aqueles que difundiam a mensagem de Jesus, certo? Então um dia Jesus apareceu para Saulo enquanto ele estava num cavalo a caminho de Damasco, e aí Jesus disse: "Por que me persegues?" E aí Saulo, a partir daquele momento, ele ficou cego durante 3 dias. E aí um jovem que era das pessoas que seguiam Jesus cuidou dele e o curou. E a partir daí ele se transformou e conseguiu acreditar em Jesus, certo? Mas, por exemplo, se Paulo tivesse ficado preso na culpa: meu Deus, eu matei muita gente, meu Deus, eu assassinei muita gente, meu Deus, eu não sou digno de que Jesus goste de mim, eu não sou digno disso, ele ia perder a existência dele, porque a partir dali ele não ia conseguir fazer mais nada. Mas ele pegou aquela culpa que ele sentia pelos erros que ele cometeu, transformou a culpa em arrependimento e a partir do arrependimento ele tomou uma responsabilidade para si. Ele disse: agora, a partir daqui, eu vou ser melhor. E todos os dias da minha vida eu vou dedicar a ajudar o próximo, a ajudar as pessoas, a difundir a mensagem de Jesus, na esperança que Jesus perdoe os meus pecados, certo? Então, ele pegou aquela culpa e transformou em ação. Ele pegou aquela culpa, transformou em arrependimento e transformou em ação. Enquanto muitas vezes as pessoas pegam a culpa e transformam em depressão. Ou muitas vezes as pessoas pegam a culpa e transformam em inação. Não fazem nada para melhorar, não fazem nada a partir daquilo. E aquela culpa, aquele sentimento fica registrado no nosso corpo. E muitas vezes causa distúrbios nas nossas células, no nosso corpo físico, somático, entre outros, tá? E aí, é compreensível que a culpa se instale na nossa consciência. Isso é algo natural, certo? Segundo Joana de Ângeles, a culpa surge como uma forma de catarse necessária para a libertação dos conflitos. Então, a culpa é algo necessário para que a gente libere aquilo que nos aconteceu, certo? Ele não é um sentimento negativo na sua origem, certo? Porque ele cumpre o papel de nos despertar para qual é a atitude necessária que a gente precisa tomar, qual é a atitude de modificação que a gente precisa fazer, certo? A experiência de vivenciar a culpa sem nenhum propósito de transformação, sem querer transformar-se, ou não reincidência no erro, gera o remorso e gera atitudes infelizes de autopunição. Por exemplo, se Paulo de Tarso, quando vivenciou a culpa daquilo que ele fez com as outras pessoas, quando Jesus apareceu para ele, se aquilo não tivesse gerado nele um propósito de se transformar e a partir dali fazer o bem, né? Ele poderia não ter cumprido a sua existência e a gente não teria a Bíblia hoje para ler, porque ele foi um dos responsáveis pela escrita da Bíblia. Então, se ele não tivesse transformado a culpa em transformação e ao invés disso tivesse se punido, ficado com remorso e não tivesse feito nada na vida, perderia uma existência dele, entendeu? Perderia a sua existência, o seu propósito, certo?
Então, a culpa, em graves proporções, ela gera, como eu já falei, graves distúrbios psicológicos, conscientes ou não, principalmente se o indivíduo for incapaz de praticar o auto-perdão, de se auto-perdoar, certo? Então, existe uma culpa saudável, que é aquela culpa que a gente, errei, então a partir de aqui, a partir de agora eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Eu vou mudar, vou fazer o possível para mudar. Isso é uma culpa que vem nos alertar, uma culpa que vem nos despertar, certo? Agora, se a gente ficar naquela culpa, no nosso remorso, naquele remorso, a gente com certeza vai ficar doente, certo? Se ao lidar com o sentimento de culpa, o indivíduo assumir a responsabilidade pelos seus atos, pensamentos e sentimentos de forma madura, de forma responsável, saberá enfrentar as consequências das suas escolhas, sem a perturbação ou sem o sentimento de remorso doentio, tá bom? Apagar as lembranças infelizes de uma falta, de um erro e suas consequências é trabalho para as almas que já tomaram conhecimento muito elevado e praticam uma outra postura em relação à vida. Então, com certeza, a gente vai chegar nesse patamar de assumir a responsabilidade dos nossos atos, sentimentos e pensamentos e, a partir daquilo, mudar, certo? Se a gente não consegue fazer agora, com certeza, no futuro, a gente vai fazer. Mas é preciso esse exercício. É preciso que a gente gere esse hábito na gente. É preciso que a gente mude esse comportamento automático que vem há muito tempo com a gente, há muitas encarnações, há muitas eras, tá bom? Então, para terminar a aula de hoje, eu vou deixar 2 vídeos com vocês, que eles vão fazer justamente a amarração disso aqui tudo que a gente falou hoje, tá bom? Então, é necessário que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente sinta culpa, mas a gente não pode usar essa culpa para não melhorar, tá? Então, a culpa, o arrependimento e a responsabilidade estão ligados. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. E agradeço muito a presença de vocês. Assistam os 2 vídeos que vão passar agora e depois a gente volta para a nossa prece final, tá bom? How many of you are blamers? How many of you, when something goes wrong, the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Brene. I am a blamer. Let me just tell you this quick story. So this is a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame. I'm in my house, I have on white slacks and a pink sweater set, and I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth is this: "Damn you, Steve." Who is my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because, I can never fall asleep until you're home. And he got back at 10:30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore, and so the rest of that story is I'm cleaning up the kitchen. Steve calls. Caller ID. I'm like, hey. He's like, hey, what's going on, babe? What's going on? So I'll tell you exactly what's going on. I'm cleaning up the coffee that spilled all, like dial tone. Because he knows. How many of you go to that place when something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault. Because why? Why? Because it gives us some semblance of control. But here, if you enjoy blaming, this is where you should stick your fingers in your ear and do the na-na-na-na thing, because I'm getting ready to ruin it for you. Because here's what we know from the research.
Blame is simply the discharging of discomfort and pain. It has an inverse relationship with accountability. Accountability, by definition, is a vulnerable process. It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this, and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable, because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy. Because when something happens and we're hearing a story, we're not really listening. We're in the place where I was, making the connections as quickly as we can about whose fault something was. Existe um garoto que eu conheço que tinha 18 anos e que queria muito fazer uma faculdade em uma das melhores do Brasil, mas que não estudou em escolas boas, não teve condições de fazer cursos preparatórios e que, além disso, precisava trabalhar num trabalho que cansava seu corpo e mente 6 dias por semana. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. E hoje vamos ver o porquê entender a diferença entre a culpa e a responsabilidade fez esse garoto passar na faculdade que gostaria e que pode fazer mudar totalmente sua vida para melhor. E voltando ao garoto, ele olha para todos os seus concorrentes, que são meninos e meninas que não precisam trabalhar, que estudam integralmente e nas melhores escolas do país. Depois, olha a sua condição. Não há como competir. Oh, como a vida é injusta! Se eu nascesse em berço de ouro, tudo daria certo. Se meus pais tivessem condição, não precisaria estar nesse emprego onde as pessoas me maltratam. E esse é o discurso vitimista, que anda sempre por perto das pessoas que trabalham com a culpa, que tentam a todo custo achar culpados pela sua situação. Mas não foi essa a atitude que ele tomou. O que ele fez foi o seguinte: a diferença da condição dele e a dos seus concorrentes já é um fato que não se pode alterar, é passado. Agora, o que ele pode fazer no presente para que ele consiga atingir o seu objetivo? Como ele trabalha em plantões, ele pediu para trabalhar num período mais tranquilo, porque assim ele teria algumas janelas onde talvez ele conseguisse estudar. Ele, sabendo da sua pior condição, diminuiu suas alternativas e focou todo o seu tempo de estudo apenas na faculdade que ele gostaria de entrar, estudando o conteúdo específico que aquela prova poderia cobrar. Ele diminuiu seu tempo de lazer porque ele tinha um grande objetivo em mente. O que ele fez foi ter responsabilidade pela sua vida. Foi quando ele assumiu a responsabilidade pela vida dele que ele conseguiu ter o poder necessário para mudar toda a sua vida. E como vocês já devem ter percebido, esse garoto fui eu anos atrás, e foi assim que consegui passar e sendo um dos primeiros colocados na faculdade que gostaria de fazer. Agora eu não sei quais são os seus problemas, mas não adianta correr atrás dos culpados apenas para apontar dedos e dizer: você é o culpado. Não importa quem seja o culpado por você não conseguir fazer cursinho, ou por terem te traído, ou pelos traumas de infância que você tem, mas é a sua responsabilidade criar meios de alcançar seus sonhos, arrumar um bom parceiro e viver a sua vida, ao invés de se aprisionar em seus traumas. Não foi minha culpa não ter condições de um estudo padrão, mas foi minha responsabilidade estudar mais do que qualquer outra pessoa por um ano inteiro. Não é sua culpa se seu parceiro te traiu e acabou com seu relacionamento, mas é sua total responsabilidade consertar sua vida e ser feliz de novo. Não é sua culpa se você teve um pai alcoólatra que te maltratava, mas é a sua total responsabilidade saber lidar com seus traumas e tentar construir uma vida a partir disso. A gente tende a pensar que culpa e responsabilidade andam juntas, e elas andam sim por muitas vezes. Se eu bato no seu carro, é minha culpa e minha responsabilidade compensar você por isso. Mas tem outros aspectos que a culpa e a responsabilidade não andam juntas. Se, por exemplo, você perdesse seu emprego e estivesse sem dinheiro, talvez não tenha sido a sua culpa, talvez tenha sido a crise, mas é a sua responsabilidade pensar em formas de mudar sua situação. Em ocasiões como essa,
Quanto mais você passar seu tempo apontando dedos e se preocupando em descobrir quem é o culpado pela situação, menos tempo você vai ter para correr atrás dos seus objetivos. E hoje posso falar que estar em uma condição desfavorável foi uma das melhores coisas que poderiam acontecer na minha vida, porque o que me fez passar de um local para o outro foi o que aprendi sobre o poder do esforço, do foco e da responsabilidade. Minhas condições me fizeram ter muito mais dificuldades do que meus colegas, como também existem pessoas com muito mais dificuldades do que eu. Mas eu quero terminar esse vídeo assim. Foram as dificuldades que me moldaram como a pessoa que sou hoje, e que tenho muito orgulho, e que ultimamente me fez estar conversando com você nesse exato momento. Pare de usar a culpa e comece a usar cada vez mais a sua responsabilidade. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Então, depois desses vídeos que a gente assistiu, vamos agora para a nossa prece final, tá bom? Então, vão sentando aí, bem direitinho, alongando a coluna nas cadeiras, fechando os olhos, pensando em Jesus e dizendo: Senhor Jesus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa os nossos erros, perdoa as vezes em que fugimos da responsabilidade do que fizemos. Nos ajuda também, Senhor Jesus, a aprender a nos perdoar, a perdoar aquilo que erramos, a eliminar a culpa doentia de dentro dos nossos seres, para que a partir dela a gente só faça o bem, o bom e aquilo que é próspero para as pessoas, para o mundo. Nos abençoa, Senhor Jesus, no dia de hoje, trazendo a luz do entendimento, a luz da responsabilidade e a luz da transformação. Toda encarnação é uma oportunidade para mudar os erros que cometemos. Todo dia é uma nova oportunidade para sermos melhores do que fomos ontem. Nos abençoa no dia de hoje e fica conosco hoje e sempre. Então é isso, pessoal. Espero vocês na próxima semana com a professora Marcela e a gente vai se vendo por aqui. Um bom dia e tchau!